Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Matura Cast, com um convidado que já passou por aqui. Isso. Falando coisa séria. Falando coisa séria. E agora vamos falar um pouquinho do casal Espanha. Prazer, Túlio. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Falar do casal Espanha aí, que era uma brincadeira que, né, virou um negócio junto com a minha esposa. Show de bola. Gente, Casal Espanha tem 303 mil, acabei de olhar, seguidores no Instagram. Já estão participando de um programa de televisão na Record, né? Isso E mesmo. Explodiram. E conta pra gente aí, qual que é o segredo desse sucesso? Não tem segredo não. O negócio é o seguinte, Túlio. Primeiro, né, começou esse brincadeira mesmo, né, de rede social, de Instagram. Então hoje a gente está aí muito forte aí no Instagram, também no TikTok. TikTok nós estamos aí na casa aí dos quase 200k também. É um outro público. Mas como que nasce isso, né? Nasce pelas nossas experiências de casal, né? Eu tenho uma frase seguinte: casamento é igual submarino. Ele foi feito para afundar. Então, ele até boia, né? Mas se você não cuidar, você vai afundar. Então, casamento, ele é uma opção. Então, quando você não assume, e às vezes a falta de maturidade, quando o jovem, aí 20 e poucos anos, casa, ele tá naquela insegurança, aí você tem os pseudos amigos. Você é bobo, cara, tem um monte de mulher pra você pegar, você vai ficar com essa mulher. Aí faz aquelas confusões, aí fica com a namorada, fica com outra e tal, não quer assumir. Enfim, a relação a dois, ela é uma relação complexa. Só que, nós vivemos para constituir família. Essa é a razão. Então, nós começamos a fazer isso, a gente tem aí o nosso programa, como você disse, está na Rede Mais, na Record TV. Então, a gente está hoje para todo o interior de Minas, exceto a capital, né, BH e Grande BH. Então, a gente fala para todas as Minas Gerais aí, aos sábados, às 1h30 da tarde. Mas, nas nossas redes sociais, o programa a gente faz ele na íntegra. Né? Então, é um programa que chama Terapia com Casal Espanha. E eu falo, de terapeuta nós não temos nada. Mas o que a gente traz, né? O Casal Espanha, ele traz histórias do dia a dia dos casais. Você é casado? Quanto tempo? 2 anos de casado, mais 15 de convivência. Olha, Túlio, poderia narrar um monte de coisas para vocês. E aí a gente vai fazendo. É um desafio grande, né? Que você fala assim, qual o segredo? Cara, não tem segredo. Eu vou falar aqui, que eu brinquei, né? Que a gente teve aqui no podcast falando sobre negócio, sobre cooperativismo, sobre gestão, governança, mas trazer isso para o dia a dia. Para mim, tudo nasce na família. Então, um homem que assume a sua postura de homem, de pai, de marido, e uma mulher que assume o seu papel de esposa, de mãe, e que está ali fazendo o que ela tem que fazer. É divisão de tarefas. Sim. Então, assim, o casamento, né, para mim, ele é uma dádiva, e a gente tem que construir. Esse dia alguém falou assim, nossa, que legal, vocês nasceram um pro outro, né, eu e a Alessandra, né, um beijo, meu amor. Falei assim, nós não nascemos um para o outro, a gente está se construindo um para o outro. Então, ser casado, estar casado, é abrir mão de uma série de coisas. Eu costumo dizer que casamento é a arte de saber ceder. Então, o problema é que, às vezes, más influências, às vezes, por relacionamento ou pela própria cultura, né, da nossa sociedade, é uma sociedade machista, é uma sociedade discriminatória, ela traz dizendo o quê? Não, você não pode fazer só o que a sua mulher quer. É você definir objetivos comuns. Então, para mim, o casamento, ele não difere de uma empresa. Ele não difere de um negócio. O que nós queremos construir? Senta com a tua mulher, senta com a tua esposa e fala, o que nós queremos daqui a 10 anos? E lembre-se, eu estou vivendo hoje uma fase que minha esposa passou há 2 anos ao síndrome do ninho vazio. Por quê? Minha mãe já dizia, né? Minha falecida mãe dizia, olha, filho, a gente cria para o mundo. Eu nunca vi tamanha sapiência, tamanha verdade. Mas quando os filhos estão com a gente,
A gente não vai percebendo. Aí minha filha, com 18 anos, resolveu morar. Pô, Jeca morava em Varginha e vai morar em São Paulo. Minha esposa quase morreu. Meu coração ficou mais apertado, mas como eu vim de capital, tudo para mim ficar, não era bem o que queria. Seguramos um pouco, com 18 anos e meio, não teve mais jeito. Ela sai de uma cidade do interior, de 100 e poucos mil habitantes, e vai para uma capital, a maior metrópole, né, do Brasil, vai para São Paulo. E aí eu sentei com ela, tá bom, minha filha, então você vai sentar, você vai para São Paulo, mas é o seguinte, você tem que pensar no mundo. Então, porque quem vive em São Paulo pode viver em Nova York, pode viver em Londres, pode viver em Tóquio, pode viver em qualquer canto, pode viver em Vancouver, onde você quiser. Então você vai, beleza. Mas aí todo aquele processo não foi fácil. E aí depois passa 2 anos, minha outra menina, naturalmente também foi para São Paulo. Bem, aí fica quem? Eu tô contando abrindo esse parênteses só para dizer o seguinte, no final do dia, Túlio, vai ficar você e tua esposa. E outra coisa, tem homens e tem mulheres que não amadurecem pela idade. Hoje eu chego à conclusão que a maturidade ela não está necessariamente ligada à idade. Tem homens de 40 anos, de 50 anos, com comportamento e atitudes de moleque de 15 anos, de 16, 17 anos. Querer pegar a mulherada toda, achar que é o comedor da parada, achar que é o bacanão que vai ficar parando no barzinho, acelerando o carro, fazendo barulho para ficar... É de uma futilidade... Sim. Isso, absurdo. Eu não estou falando aqui para fazer lição de moral, não. Eu estou falando de maturidade. Aí depois fala que não tem sucesso. Cara, construa junto. Se você escolheu a tua mulher, fique com ela. Eu faço agora. E hoje eu me dou o direito, juntamente com a Alessandra, de nós falarmos. Nós temos 24 anos de casado. Foi fácil chegar até aqui? Não. Tivemos muitos momentos de estresse. Muitos momentos. De todas as naturezas. Seja financeira... seja com filho, seja profissional, seja com família, porque às vezes é sogra, é sogra, não sei. Todas essas variáveis estão aí para te desafiar. Agora, se você não tem o seu propósito, o seu objetivo consolidado, desenhado com a tua esposa, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí o cara fala assim, e uma outra realidade, viu, Túlio? Eu gosto de fazer essa reflexão. O teu amigo de 15 anos, hoje, se você tiver 25, 10 anos depois, pode ser que ele não é mais o seu amigo, porque aquela pessoa de 15 anos, ele não evoluiu como você evoluiu. Ou ele evoluiu mais que você, e aí você fala assim, cara, mas o cara sempre foi meu amigo. Se ele não teve o desenvolvimento que você teve, as coisas passam. Mas é incrível isso. A Renata me cobra muito isso, porque ela fala, você distanciou dos seus amigos. Eu falei assim, eu não distanciei dos meus amigos. Eu mudei o meu estilo de vida. Perfeito. Hoje eu vivo a minha vida, primeiro eu penso na minha saúde, eu penso na minha família, depois eu penso no meu trabalho. É nessa sequência. Eu vou na academia, eu jogo meu futebol, eu adoro fazer isso. Depois eu penso nelas, depois eu penso na empresa. Então, assim, os mesmos amigos que eu tinha lá no boteco, talvez não sejam os meus amigos hoje. Que foram sensacionais naquele momento, porque ele fazia sentido naquele momento. Sim. Então você descola daquilo e vai para um outro patamar que um ou outro não vem. Então você fala assim, eu deixei esse amigo, não, eu continuo com você, só que você não faz mais parte e tá tudo certo. Sim. E tem que entender isso. Olha, eu não descolei aqui porque esse cara, ele não compartilha dos objetivos que eu tenho hoje. Então, ele fez parte nesse momento da minha vida. Agora não faz mais. Com certeza. E não é porque eu não gosto do cara, né? Não. Só simplesmente não faz sentido mais essa relação como era lá há 10, 15 anos atrás. Com certeza. Isso vale para as mulheres. Porque aí depois você fala assim, porque eu quero sair com as mulheres, eu quero sair não sei o quê. Gente, o ser humano, ele é indivíduo. A própria palavra já fala individualidade. Então, nós temos a nossa individualidade, porém, se eu quero construir algo num casamento, eu tenho que entender que a minha individualidade ela tem que ser somada a outra individualidade. Sim, sim. E aí, Túlio, outra história que eu conto, fala assim, você tem irmãos? Eu tenho 2. 2 irmãos. Não os conheço, mas eu vou garantir para você. São 3 pessoas completamente diferentes. Totalmente. Né? Porque aí você fala, cara, como pode? Você tem a mesma casa, nasceu na mesma cidade, morou a vida toda na mesma casa, se não separou nem nada, tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, mesmo tudo. Como é que as pessoas são diferentes? Se você pega familiares que viveram juntos e são pessoas tão diferentes, imagina você receber uma mulher ou a mulher receber um marido, né? Então, você casa pessoas que
tiveram vidas ainda mais diferentes, como é que você quer que a pessoa seja igual a você? Aí é o que eu volto à questão da individualidade. Se eu não respeito a tua individualidade, você não vai agregar a minha vida e eu não vou agregar a sua vida. Então, assim, a gente traz tudo isso, vários momentos. Então, assim, se você assistirem, né, @CasalEspanha, tem vários vídeos onde a gente traz lá brincadeiras, né, com muito respeitosas. Às vezes as pessoas não entendem, mas via de regra a gente não tem haters, assim, um ou outro. Mas eu esse dia mesmo tinha umas 1000 comentários. Aí tinha umas 3 pessoas lá detonando. Eu falei, obrigado, é a sua percepção, respeito, passar bem. Tá tudo certo. E tá tudo certo, e respondo. Claro. A gente faz questão de responder, tanto eu quanto a Alessandra, a gente vai lá e responde. Então, assim, o que é o Casal Espanha? Qual é a proposta, né? Qual é o propósito? Ajudar as pessoas. E o que a gente tem recebido de pessoas. Esses dias, nós estávamos num evento que a gente faz, que é a feijoada da Espanha, e foi a coisa mais maravilhosa. Eu chorei, de verdade. Recebo lá, estava eu e a Alessandra e tal, estávamos conversando, e aí recebo um casal que nos procurou. Falou, não, vem cá que nós queremos falar com vocês. Eu falei, que legal, eu vou emocionar de novo, porque é bacana ver isso. Eles têm um filho de 6 anos, estavam separados, ficaram separados um ano e meio. Quer dizer, olha o custo disso para um relacionamento. E aí você vai falar assim, separou porque no final do dia não sabe nem por que separou. Entendeu? E às vezes foi por uma influência de um amigo que é o amigo dos 15, 20 anos, que não faz mais sentido, que está ali por algum erro dele ou por alguma insegurança, ou de uma amiga. E eles falaram assim, nós viemos aqui nesse evento hoje, na feijoada de vocês, porque nós estamos voltando hoje. Olha, que legal. E nós inspiramos em vocês e a gente quer agradecer, porque nós vamos casar de novo. Que legal. E nós vamos chamar vocês. Eu falei, cara, como é que pode? Como a gente influencia positivamente? Impacta na vida das porque pessoas. Eu falo assim, Túlio, família é a base de tudo. É a base. Você pode rodar, né? Você, no outro podcast, sempre perguntou o que é felicidade? É família em harmonia. Tô dizendo, né? Assim, às vezes quando a gente fala isso, tem sempre as pessoas que querem ser do contra. São os idiotas de plantão. Aí esses babacas de plantão querem, lá, tá vendo? É a família Doriana. Lá, tá vendo? É perfeição. Não existe perfeição. Eu falo, é ter família equilibrada. É ter família onde se respeita. As divergências, elas são importantes. Eu cresço aprendendo com a minha filha. Eu cresço aprendendo com a minha outra filha. Eu cresço aprendendo com a minha esposa. E a mesma coisa, elas crescem aprendendo comigo. Então, não há uma verdade absoluta. Então, se você não tem essa harmonia, e repara, as pessoas mais felizes são as pessoas que conseguem cultivar a estrutura de família. Cultivar a estrutura de família. Isso é felicidade. Isso não tem a ver com dinheiro. E a prosperidade, ela vai surgindo naturalmente. E uma coisa que eu quero falar naquela câmera... As pessoas não têm inveja do dinheiro ou das coisas que você tem. As pessoas têm inveja da felicidade, da sua alegria e da harmonia da tua família. Isso. Você pode ter o que ter, sabe por quê? O ter, qualquer um pode ter. Sim. Qualquer um pode ter. Eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter uma moto, eu posso ter um navio, um barco, uma lancha, o que for. Porque o ter, ela é relativamente fácil e é possível de construir. Agora, a felicidade, a harmonia, isso tem manual não, velho. Sim, com certeza. Então, esse é o trabalho do casal. Incrível. E teve um momento ali que vocês começaram, né? Como que foi esse momento pro casal? Porque, assim, eu adoro o Instagram, gosto de estar no Instagram, mas a Renata não gosta, ela odeia. Ela não gosta nem de aparecer. Como que foi isso? Foi natural? Foi natural, porque assim, lá em casa todo mundo é aparecido, né? Nós somos todo mundo lá é da comunicação, né? Talvez a minha menina mais nova um pouco menos, mas todos são, sem exceção. A Alessandra eu sou, a Sofia a Bruna cada um ao seu jeito, mas nós gostamos de microfone, nós gostamos de palco, nós gostamos de câmera, porque às vezes as pessoas, nossa, chega aqui, eu fico nervoso. Quando eu tô na câmera, eu fico mais à vontade, porque eu quero conversar com você, tal. Tem gente que vai suando, fica nervoso. Não, isso, a gente trata lá em casa, isso é da gente. Sim. Como começa o Casal Espanha? Olha, é muito engraçado. E aí eu vou contar uma verdade absoluta aqui para vocês, para mostrar para as pessoas que não tem conto de fadas.
Eu vivia falando pra Alessandra, né? Falei, Alessandra, vamos fazer o casal. Isso foi eu mesmo, e ela reconhece isso. Isso não tem nada a ver com melhor ou pior, não, tá? Sim. São insights, às vezes ela tem, eu tenho. E aí, eu falava com ela, Alessandra, vamos fazer. Só que você não faz um conteúdo de casal sozinho. Não tem como. Não existe. Então, e ela queria fazer o conteúdo dela, sozinha. E aí, a minha filha estava bombando, então eu falei assim, pois eu vou bombar nesse troço. Eu vou bombar. Eu tinha o meu Instagram, tava com 14 mil, 15 mil seguidores, e eu já tinha produzido muitos conteúdos sozinho, sabe? Muitos conteúdos sozinho. E fazia reflexão, escrevia. Eu tinha todo domingo, às 18 horas, eu tinha 15 minutos de planejamento. Aí eu vinha, falava. Ô, Túlio, pensa que depressão que dá. Porque, assim, você tem que ter persistência. Eu nunca fui, vou fazer um mês, não. Cara, eu fiquei mais de ano fazendo isso. Se você olhar lá, tá lá na rede social, mais de ano fazendo isso todo domingo. Parava a minha vida 6 horas, depois eu ia pra missa, aquela coisa toda. Mas todo dia eu falei, calma, 6 horas pontual eu entrava no ar. Botava meu conteúdo todo domingo. Que legal. E não dava nada. E não dava em... Zero engajamento, ninguém via aquilo. E aí eu fui estressando com aquilo. Eu falei, puta merda, mais de ano que eu tô fazendo isso. Aí tava na Copa do Mundo do Tite. 2018. 2018. Da Rússia. Eu falei, olha, eu vou estourar esse troço. A Alessandra não quer fazer comigo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer do meu jeito. Tive coragem de... E a gente precisa ter coragem na vida. E a gente precisa conhecer. Cara, eu falo, eu sou um cara extremamente estudioso, competente, né? Graças a Deus consegui aí construir uma reputação profissional grande, respeitosa. Então, com muita credibilidade. As pessoas podem falar, podem não gostar de mim, mas não vai falar que eu sou ou incompetente, ou sou irresponsável, ou que eu não honro meus compromissos. Pode falar o que quiser, menos isso. Qualquer coisa falar nesse sentido aí, eu vou dizer que é inveja ou faz... Não tem sentido. Bem, eu falei, então sabe de uma coisa? Aí, bicho, comecei a procurar aquela história. Bicho é foda. Quando o cara fala, e aí, bicho, você já viu a idade do cara, né, velho? Morou? Aí já fudeu tudo. Mas, enfim, tá ferrado. E aí, um belo dia, tô lá em casa, sentado, bacaninha. Tomei um uísquezinho, que eu gosto de vinho, gosto de uísque e tal, mas eu também, hoje em dia, e o que você está falando de saúde, a gente tem hoje um cuidado na saúde muito grande, tanto eu quanto a Alessandra. Não somos malucos, mas a gente trata. Tem bebido muito pouco, mas eu gosto daquele momento, sabe quando você bebe? Não sei se você bebe. Beba, cerveja. Eu não bebo, você não tem paladar para cerveja, nunca tive. Mas aí eu bebo uma dosinha de uísque, bebo a segunda. Quando deu aquela segunda dosinha, te dá um relaxamento, uma coisa, e eu já faço isso pensando para criar. E aí eu fico uma máquina de criar. Eu sou muito criativo, sim, entendeu? Muito. E aí parei naquilo, tomei a dose de uísque, aí olhando o Instagram, e aí aparece um vídeo lá, e o Instagram, e eu estudando. Porque as pessoas também acham que não tem que estudar. Tem que estudar. E eu estudando, tentando entender como que o Instagram estava trabalhando naquele momento. Porque o Instagram, toda hora, muda. Muda o tempo inteiro. O tempo todo. Aí, na hora que eu vi naquilo lá, eles tinham lançado, tava na onda, do tal do remix. Eles começaram com o remix. Saca o remix? Sim. O remix né, pra quem não sabe, o remix, a pessoa vai lá, posta um vídeo, vai lá no Reels. O Reels estava começando e lançaram o tal do remix. Aí eu falei, ué. E aquilo apareceu pra mim. Eu falei, vou fazer um remix desse troço, mas um troço mais escroto. Um vídeo que eu já falei ali, porque a hora que a gente ficar muito famoso, eu vou levar esse feed lá. E aí eu peguei aquele vídeo. Na época, a onda era essa. Porque não adianta também. Você tem que entender o momento do Instagram. O momento é outro. E aquilo era o momento, mas eu também não sabia. Pega o vídeo, e põe o vídeo. E fiz o remix, botei minha cara lá, uma bobajada. Eu falei, nossa, mãe, tô nem aí. Dá o que der, né? Mandei e fiz o vídeo. Fiz o remix. Apareceu minha cara rindo e tal. E o cara falando do Tite. E não sei o quê, bicho. O vídeo bateu 1 milhão. Nossa. E eu quietinho. Foi no dia seguinte e tal. Sempre as histórias. Aí fui ver, caraca. Aí fui ver, comecei a ganhar seguidor. Aí o negócio... Que isso, velho?
vou fazer outro. Esse é o caminho. Aí peguei outra bobagem. Aí a Alessandra olhou, nossa, velho, mas isso aí pode... Até ela duvidou assim. Ela não me desencorajou, mas me parou para uma reflexão. Falei, puta merda. Por conta da credibilidade. Por conta da credibilidade. Falei, nossa, cara, meus clientes vão ver isso. Vai falar que achar que eu sou um retardado, né? Que eu sou um idiota, um débil mental. Aí aquilo, cara, me deu seguidor. Cara, eu sei que eu saí assim. Naquele momento, eu saí de 15 mil e a Alessandra tinha no Instagram dela 45 mil seguidores. E eu tinha 14 mil. Não andava, patinando. Aí fez... que assustou. Eu tinha passado o nome dela, assim, tipo, em 3 meses, eu ganhei 50 mil seguidores, mais do que ganhar os seguidores. As contas engajadas. Muito comentário, muito compartilhamento, as pessoas repostando as minhas coisas. E eu falei, cara, e eu comecei a gravar um monte de vídeos. Aí eu tive esse de 1 milhão, depois teve outro de 2 milhões. Então tem vídeo hoje de 30 milhões, tem um agora mesmo que tá no ar agora, que tá com 12 milhões, tá agora, botei essa semana, tá com 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões, pode abrir aí, se abrir, pode abrir. Tá lá com, acho que, 260 mil compartilhamentos. Cara. Então aí você começa, eu e ela, falando de, só palhaçada, né, falando assim que a perereca é a maior panela de pressão do mundo, põe carne dura e sai mole rapidinho. E aí, começamos a fazer isso, só que aí eu comecei sozinho. Mulher da gente, você sabe como é que é. Na hora que ela percebeu, eu falei assim... Eu chorei de rir. Essa é uma delas. Aí depois teve um outro vídeo que foi um marco também, que eu viro para a Alessandra e falo assim, Alessandra, eu fui no médico hoje, o médico me diagnosticou lá com doença do... sei nem como é que eu falo, do sapo cego. Ela, o quê, meu amor? Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, é quando eu fico muito tempo sem ver a perereca. E o vídeo estourou, bombou. E aí começamos a rodar e tal. E aí teve nesse momento, eu falei assim, a gente precisa gravar junto, vamos pegar. E aí minha conta a conta era W Espanha. Tava bombada, não aguentava mais responder, já não conseguia mais responder. Não dá para responder mais, não consegue responder. Então eu respondo um tanto, outro tanto, eu não consigo. E aquele foi bom, eu falei, Sam, vamos gravar um casal, vamos gravar um casal. Aí nós viajamos, nós estávamos lá na Bahia, e aí eu falei, Alessandro, vamos gravar um casal? Vamos gravar, vamos testar, vamos experimentar. Porque eu comecei, vamos. Aí escrevemos uns conteúdos, né? Pensamos em alguns conteúdos, e fomos gravar, porque a gente sempre faz isso. Se você pegar no meu celular, eu tenho um rascunho e vou anotando os conteúdos, as ideias. Às vezes vejo um casal. Eu sempre falo assim, normalmente as nossas piadinhas sempre são baseadas em fatos reais. Né? Doença do sapo cego mesmo, tem um monte de gente aí que tá sem ver perereca. Né? Tô vivendo diariamente com essa doença. E aí não vê, fala assim, né? E fala assim, mas é lógico que a carne volta a maciar. Uma vez por mês também que a panela usa, e tem que maciar mesmo. Então, assim... E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, nós estávamos lá na Costa Sauípe. Aí eu falei assim, vamos gravar. Paramos na beira da piscina, estava de férias lá por conta, com as meninas, aí gravamos um vídeo. Aí eu nem lembro qual que foi, de casal. Bombou. Aí gravamos outro, bombou. Aí gravou, aí nós começamos a fazer. E aí depois disso, né, você está querendo contar isso, eu mudei, voltei e assumimos o perfil @casalespanha. E a partir daí, então... a gente basicamente só produz conteúdos sobre relacionamento, né? Mas o que nós buscamos? Né? O nosso perfil ele tem uma característica. Nós não quisemos trazer nada de ficar pagando sermão. Lição de moral. Lição de moral. Tem que fazer isso. Nada disso. Não quisemos envolver essa questão. Só usando a palavra de Deus. Nada disso. Falamos, vamos fazer uma coisa leve, suave. As pessoas estão cansadas de ver conteúdos que às vezes é maçante. A pessoa chega em casa, ela quer ver uma coisa descontraída e tal. E o que a gente percebeu foi isso. E aí, tanto que tem muitos compartilhamentos, porque as pessoas se enxergam ali. Né? Então, na hora que ela chega... Vou dar um outro exemplo. Esse dia, parando aqui na meia da Fernão Dias, eu tive uma ideia, eu falei assim, deu uma vontade de peidar, velho.
Verdade. Você não tem, as pessoas não gostam de falar isso. Todo mundo arrota, peida. Aí você acha que você casou, você não vai peidar mais, não vai arrotar mais. O casal arrota, peida, faz tudo isso, filho. Só que é o seguinte, aí você tá com alguém, você tem que respeitar, que eu não. E tem uns que fedem pra caralho, velho. Aí eu parei, cara, e eu dei uma vontade. Não foi mentira, então é muito verdadeiro. E o que a gente faz é verdadeiro. Depois você pode olhar o vídeo. Esse vídeo tá estouradaço aí pro Brasil. Já deve ter uns 2 meses, isso, 3 meses. E eu voltando de São Paulo, cara, deu uma vontade. E assim, com a esposa, o marido não tá nem aí, filho. Solta mesmo, ainda ri, fecha o vidro e dá gargalhada. E ria, aquele fedozão da porra, e ele achando massa. Ainda faz assim, né, e tal. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Aí parei o carro, dei o telefone pra ela, falei, filma aí, ela não sabia não. E eu normalmente faço isso com ela também. As piadas eu não conto pra ela. Por que eu não gosto de contar? Pra não parecer... Combinado. O que você assiste, ele é natural, Sim. não é combinado. Ela fica irritada comigo, porque eu gosto de gravar tudo de primeira, porque dá muito trabalho. Produzir conteúdo, você tá aqui com podcast, é um puta de um trabalho, as pessoas acham que é muito simples, não é. Eu fico olhando ali, tem hora que eu fico até... E assim, é o que você disse também, né? A gente tem todos os nossos compromissos, eu não vivo disso. Hoje a gente tem publi, a gente faz algumas coisas, tem algumas parcerias e tal, mas nós não vivemos disso, pelo menos ainda, não sei nem se vamos viver, né? Quem sabe. Mas se você quiser, estamos à disposição, @casalespanha, é só mandar lá, tem o direct, a gente está aberto a conversas e divulgar o seu produto, a tua marca. Vamos lá. Aí eu parei o carro, isso foi super espontâneo, eu não sabia o que era. O que tá fazendo, amor? Eu falei, não, filma aqui, que eu vou parar o carro aqui agora, você filma. Beleza? Aí desci do carro. E foi verdadeiro. Eu tava doido pra peidar mesmo. Vou falar pum, mas pum não é peidar mesmo. Tá? Aí desci do carro rapidão. Parei de frente do carro assim. Não é bom? Nossa senhora, é bom demais. Aí já soltei. Aí voltei. Aí virei pra ela e falei, amor... Mais ou menos assim, porque isso a gente vai criando, tá lá. Amor, isso que é respeito no casamento, né? Porque você poderia ter feito aqui, não, mas eu saí e fiz a minha flatulência lá fora. Aí ela rachou de rir, a câmera teve que foi, porque ela não sabia que era. Que ela achou que... Aí ela volta, ué... Aí ela falou, e tá no vídeo lá, achei que você ia fazer xixi. Não, amor, vim te respeitar. Então, assim, que incrível. São coisas reais, faz parte do dia a dia. Aí, você vai ver lá, não sei, depois pode olhar esse vídeo, deve estar com, sei lá, deve estar com uns 1000 comentários. Tem um comentário para tudo que é gosto. E aí, então, comentar disso. Tem gente, eu não faria isso. Minha esposa tá nem aí, eu faço ainda dou gargalhada. O outro fala assim, você podia ensinar pro meu marido. Aí a outra mulher fala, eu faço isso com o meu marido. Aí você vem pegando, aí na hora que você começa a ver, Túlio, nós estamos falando da vida das pessoas. Nós estamos falando da realidade, é do dia a dia, que as pessoas criam uma fantasia, e aí eu falo que as novelas, as novelas como predominaram antigamente, porque isso para mim já é passado, as novelas só traziam as coisas boas. Sim. Então criava um mundo que não existe. E a internet, ela não aceita isso. A internet, cara... Vai dizer, se eu virar para você, o cara fala assim, você nunca teve problema. Cara, já teve vontade da minha mulher querer me matar, de eu querer matar ela no sentido figurativo, de eu não aguentar. Mas espera aí, se o propósito é maior, você supera isso. Então você supera. Quantas vezes, às vezes, né, você tem lá casal, aí o pai, a menina vai lá, a filha vai, convence o pai uma coisa, a mãe não quer, aí o pai entra em discussão. Cara, isso faz parte do processo. Com certeza. Né? E óbvio, você tem uma opinião diferente. Então, o nosso propósito, né, nas redes sociais é trazer essa realidade, entendeu? Dizer que o marido tem dificuldades, a esposa tem dificuldade, você tem dificuldade com os filhos, você tem dificuldade lá, às vezes, com o aprendizado. As crianças são diferentes. Você tem 2 meninas. Tem uma. É uma. Então, daqui a pouco tem outra. São seres diferentes, são demandas diferentes, entende? Então, assim... E tem dia, cara, que você não tá afim ali de estar naquele momento. Mas, assim, hoje eu vou dar um exemplo para você. Como eu viajo muito, minha esposa também tem acompanhado a minha filha. Esse dia mesmo ela ficou 4 dias, 5 dias fora. Cara, a saudade que dá. Então, a coisa maior verdade, quando às vezes a pessoa fala assim, tem um casal que ficou junto 40, 50 anos, um deles morreu, passa pouquinho tempo, outro morre. Morre mesmo, cara. Porque o casal que consegue
trazer essa realidade. Nós estamos vivendo, o mundo precisa disso. O mundo precisa desse modelo, entendeu? Eu acho que assim, é tradicionalina. Cara, é um modelo que pelo menos eu entendo na minha cabeça que reproduz, que constitui a estrutura familiar, enfim. E isso a gente vai vivenciando e vai trazendo. Então a terapia com o Casal Espanha é muito isso, e daí nós fomos para a TV. Nossa, incrível. Já ri até aqui. Gente, o Elton, o meio digital, ele traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa negativa também, né? E vocês me disse que tem uma filha de 20 e a outra de 18. Então, uma tinha 12 e a outra 14 na época que vocês começaram, em 2018, certo? Isso aí. Como que foi para vocês, né, conduzir com elas também? Porque elas estão ali na flor da idade, no momento que tá florando muita coisa. Como que foi para conduzir com elas esse momento? Então, Túlio, eu sempre me intitulei um educador por excelência. Sempre dei aula na minha vida, sempre gostei de dar aula. Adoro dar aula, adoro, sempre. Por quê? Eu vejo que você poder levar conhecimento, poder compartilhar, você ajuda as pessoas e você termina se ajudando. Eu sempre disse isso, eu mais aprendi ensinando do que efetivamente ensinando as pessoas. Então eu quero trazer, quando eu falo por educador, e eu li lá atrás, nós tivemos muitas dificuldades quando minhas meninas nasceram, minha esposa foi super protetora, tinha as coisas de qualquer mãe tem, né? Depois que a criança nasce, a cabeça da mulher muda, a mulher muda, né? As mulheres que estão me assistindo certamente vai concordar. Uma mulher, ela é uma antes de parir e outra depois de parir. Então, antes de ser mãe, depois de se tornar mãe, são duas pessoas, dois seres completamente diferentes. Então, nós passamos muitas dificuldades e aí a gente foi buscar livros, leituras. E tinha um livro que... Nós lemos vários, né? Minha esposa tem um outro, que eu não vou lembrar o nome, que ela leu, que ajudou muito ela. E eu teve um que nós lemos, que dizia assim, quem ama, educa. O que ele quer dizer com isso? Quem ama, briga. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, dá a mão. Quem ama, compreende. Né? Quem ama, repreende. Então, nessa perspectiva, quem ama, cuida. E o cuidar é assim. Bem, a gente começou o meio digital. O que eu sempre tive como pensamento? Assim como você pega a criança, né, no passado, fala, não, minha filha, você não vai pra rua, não. Você vai ficar dentro de casa, que é muito perigosa a rua. Olha, a rua é muito perigosa, você não vai pra rua, não. Quer dizer... Isso é impossível de fazer. Você não consegue dar uma educação, porque uma hora ela vai pra rua. E a hora que ela for pra rua, ela tá tão abobada, tão jacarezão, tão idiota, que o mundo vai engolir ela. E o que? É o que a gente viu acontecer com muitas pessoas. Ou então vai aprender com muito mais dificuldade. Trazendo essa analogia da casa pra rua, eu trago essa analogia do smartphone, do notebook, dos sites, das redes sociais, para a rua, fazendo a seguinte analogia. As redes sociais, a internet, é sensacional, desde que você saiba usar. E desde lá de trás, a gente sempre buscou orientar as nossas filhas, eu sempre busquei orientar minhas filhas, no sentido de que, olha, aqui tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Aqui você vai ter pessoas que vão te criticar. Aqui você vai ter pessoas que vão te elogiar. Aqui você vai ter pessoas verdadeiras, você vai ter pessoas falsas. Aqui você vai ter todo mundo que pode te dar oportunidades ou pode te detonar, como você trata. Como o mundo na vida real. Bem, partindo dessa premissa, falei, olha, vocês têm que estar na internet, então eu nunca proibi lá em casa, minhas meninas, desde cedo, elas sempre tiveram o smartphone, sempre tiveram o celular. E aí, como educador e dono de escola que fui, eu dizia e digo o seguinte, olha, você pai, você mãe, não adianta você ameaçar ou afastar o celular, o smartphone, o computador do teu filho. Eduque e faça usar da maneira correta. Então, assim como a rua, eu disse aqui, né, a internet, essas redes sociais, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, eduque para essa criança, para esse jovem, aprender a discernir o que é bom e o que é ruim. E não você simplesmente tirar. E vale isso para as escolas. Eu acho um absurdo
As escolas que chegam, o celular não pode... Como não? É um antagonismo, uma estupidez, porque eu também critico as escolas muito, viu? Para mim, o modelo de educação do século XVIII permanece. As pessoas sentam lá e aprendem, gasta 10 anos da vida dele para aprender que não serve para nada. Pra nada. Entendeu? Ao invés de ensinar uma educação financeira, ao invés de ensinar como conviver, ensinar as pessoas a ouvirem, as escolas não ensinam as pessoas a ouvirem. É só pegar o que você aprendeu na escola e ver o que você implantou na sua vida. Na Nada, sua você vida vai pegar profissional. nada. Né? Aprende só coisa que não presta. Sim. Aí você vai lá, os professores, né, que também, ao invés, aí, salva as exceções, né, não se desenvolve, aí acha mais simples, tira o celular, bota numa caixinha, bota lá, os meninos não podem usar o celular. Não é disso que nós estamos falando. O celular, de fato, ele cria um grande problema se a gente não souber usar, inclusive para nós. Se você não souber usar, imagina eu aqui conversando com você, ou você conversando comigo, ou falando, ou você no celular. Quer dizer, você não estaria aqui, você estaria disperso. Por isso que tem essa quantidade das pessoas a falar, porque está com TDAH, está dislexo, As pessoas não conseguem concentrar, Túlio. Não consegue concentrar. Então, isso acontece. Não acontece na sua família. Acontece na minha família. Acontece. Quantas foram as vezes que no almoço eu fazia isso, viu? Eu levava... A Alessandra levava uma caixinha dessas de plástico. O pessoal chama de Tupperware, mas é mentira, né? De plástico imita Tupperware, né? Com a tampinha. Chegava lá no restaurante, a gente, sábado, domingo, punha lá, e lá em casa, e botava os nossos 4 telefones lá. O meu, o dela e o das meninas. Vamos almoçar. Cansamos de fazer isso. E hoje, quando a gente sai para almoçar, uma fica... Volta aqui, vamos. Então, é educar. É um desafio? É um desafio. Então, a gente traz essas perspectivas dentro do casal, e aí você, respondendo para fechar essa pergunta, como foi isso? Foi exatamente dessa forma. Sentamos e falamos, olha, a prioridade de vocês é estudar. Quero que vocês aprendam inglês, vocês têm que ler. Então, minhas filhas sempre tiveram o hábito de cada um ao seu tempo, ao seu modo, sempre tiveram o hábito de leitura, né? De estudar, de buscar. Então, era a condição. Você tem, assim como você tem o seu momento de descanso, você tem o seu momento para alimentação, você tem um momento para ir à escola, um momento seu para estudar, e você tem o seu momento para estar nas redes sociais e lidar. E fizemos isso, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer com que isso não fosse um problema. Mas não era fácil, né? Porque a gente sempre ouviu, né? Arranca o celular, eu arranco o celular do meu filho, não deixo. Mas espera aí, você está tirando ele da vida social? O problema é que a gente tem que entender, porque na minha geração isso não fazia parte, quando eu era adolescente, nem da tua. Mas hoje faz parte da vida desses meninos. Então, a tua menina está com qual idade? 8. 8 anos. Como você vai suprimir isso dela? Você tem que ensinar ela a usar a ferramenta. Com certeza. E vocês recebem críticas, né? Como é para vocês, né? Conviverem com as críticas que vêm, né? Ali da internet. Pela maturidade que nós estamos, eu respondo todas. Então, assim, a gente tem aí, né, o cuidado do que vai comunicar, de como vai fazer. Um cuidado no sentido de não emitir. Não vou suprimir ou impedir o meu potencial criativo, mas vai ser respeitoso. Assim como eu faço com as minhas filhas, minha filha tem uma exposição grande, eu falo assim, tem que tomar cuidado com o que fala. Então, a gente toma cuidado com o que fala, mas sem também preocupar que eu não quero agradar todo mundo. Cristo não agradou todo mundo, não vai ser eu, né? Então, de forma alguma... eu tenho essa preocupação. Tem críticas? Tem. Né? Já tivemos algum momento que a gente teve que deletar ou excluir um vídeo? Já teve, pouquíssimas vezes. Eu devo ter mais de 5 mil vídeos que nós já postamos ao longo da história aí. Talvez tenhamos aí uns 2 ou 3, talvez 2 vídeos que nós repensamos e tiramos do ar. 2 para 5 mil é nada. Agora, tem sim. E respondo, porque assim, eu não sou obrigado a fazer com que você entenda. Nós fizemos uma piada, vamos dar um exemplo. Essa tá bombando aí também. E a gente queria mostrar que a esposa tem que cuidar do marido. A esposa tem que cuidar do marido. Isso hoje parece que virou um tabu. E aí a gente tava eu e a Alessandra, foi um horário, a gente tinha que assinar um documento lá no banco. Estava eu e ela, estava esperando. Então todo tempo que nós temos ator é criatividade. Aí... eu tinha lido ou visto algum negócio falando sobre isso. Falei, como é que eu vou falar disso? Aí eu peguei e filmei a Alessandra, né? E eu falei com ela assim, você faz programa?
Aí ela falou assim, eu faço tudo aquilo que sua mulher não faz. Eu falei, é mesmo? Você faz almoço, janta, lava roupa. A ideia era mostrar que ela faz o programa, ou seja, aquilo que as mulheres não estão fazendo, que é cuidar dos seus maridos. Sim. Entendeu? E quando a gente fala, você lava roupa, quer dizer, e aí as pessoas têm o mau hábito de ir na essência da fala. Quando eu falo, qual é o que eu, dentro do marido e mulher, qual é o natural? Hoje a gente faz, eu cozinho na minha casa, eu sempre cuido. Mas divide as tarefas, eu divido as tarefas com minha esposa. Eu não lavo a louça. Aí esse dia eu brinquei com ela, se eu lavo, eu não cozinho, se eu cozinho, eu não lavo. Ela fica puta. Não podia mais perder a piada, né? Eu perco o podcast, mas eu não perco a piada. Mas é o seguinte, então você define os papéis. Quer dizer, olha, então quem vai cuidar para lavar a roupa? Vai ser você, a casa? Não quer dizer que é ela que vai lavar. Mas se vai ter uma colaboradora, se vai ter alguém para lavar, ou se vai levar na lavanderia, o que for, é responsabilidade dela. Eu não vou me preocupar com isso e não me preocupo. Entendi. Entende? Ela tem as responsabilidades. Eu que vou cuidar dar banho nos cachorros, ou sou eu que vou cuidar de dar manutenção no carro, ou sou eu que vou cuidar de limpar a grama. Ponto. Ela não fica perguntando que dia que eu vou fazer. Eu tenho os papéis bem definidos. Então, são responsabilidades. Então, esse vídeo era para falar assim, você, mulher, tá fazendo o teu papel? Porque, às vezes, vai brigar... Depois nós vamos falar de sexo. Aí, só para fechar, que essa também foi foda. E aí... E aí as pessoas entenderam de forma completamente diferente. Aí teve cantada, teve gente xingando, que absurdo, mulher faz programa. O vídeo tá lá e tá arregaçando de bombar. Forever, se as pessoas entenderam do outro jeito. E aí no programa que nós fizemos agora na TV, inclusive eu fiz essa explicação que eu tô fazendo pra você. Tudo bem, as pessoas entenderam de outra forma. E aí nós mandamos, olha, não era isso que era pra ser dito. Mas se vocês entenderam desse jeito, nós estamos adorando. Beleza, né? E, mano, me bombou o vídeo. Já está com 2 milhões, sei lá quanto está, não sei. Tudo estourado. Mas é isso. E fala de sexo. Nossa Gente, então. senhora, olha, a gente tem cada vídeo de sexo, falando sobre sexo. Porque aí, vamos lá. Já que nós estamos aqui, não vou ficar só falando das piadas. Questão que a mulher, via de regra, fala assim, eu faço sexo só quando eu tenho vontade. Eu viro e falo, espera, então você só almoça quando você tem vontade. Você só janta quando você tem vontade. É esse compromisso. O homem, estruturalmente, como ser humano, é diferente da mulher. A mulher tem uma coisa que nós não temos, a mulher tem TPM. O homem tem outros desejos. A forma, o homem, quando ele se relaciona e ele goza e ele tem prazer, ele quer descansar, a mulher agita. Então, são seres diferentes. Sim. Então, e não se discute isso no casamento. Repara pra você ver. Não se discute isso. Às vezes o homem vai tentar, como é que eu vou dar prazer para minha mulher? Como é que eu vou dar prazer para o meu marido? Então não se discute isso. Não, isso é bobagem, acho que casamento... A base do casamento, a Alessandro custou pra gente chegar nesse acordo. O sexo, ele faz parte da boa harmonia do casamento. Então, eu imagino que eu sempre trago isso, que a gente tem vários campos. Eu tenho um campo financeiro, eu tenho um campo dos filhos, eu tenho um campo do marido, eu tenho um campo da esposa, eu tenho um campo do sexo, eu tenho um campo da casa. Tem todos vários campos, cada um vai discutir isso lá. E aí as pessoas acham que eu vou ter harmonia em todos eles se eu esquecer um. E aí as mulheres falam assim, porque assim, mudou muito, né? Antes os homens, pelo menos, era mais divulgado, os homens traíam mais. E as mulheres também. Hoje não tem isso não, hoje tem mulher traindo pra caramba. E aí é uma incoerência. A mulher não quer dar pro marido dela, mas aí depois quer dar na rua. Entendeu? Arruma o colega de trabalho, arruma o gordinho que vai não sei aonde, essas histórias todas que a gente vê. Isso é coisa mal resolvida dentro do casamento. As pessoas não saem à busca de sexo. Então, é fragilidade. Aí, vamos lá, 2 vídeos que nós fizemos. Um é esse, que a Alessandra... Quer ver? Põe a mão no meu nariz aqui. Falei pra ela, tá? Assim, eu falei, Alessandra, sabe quando é que eu tenho vontade de fazer sexo? Toda vez que eu estiver respirando. E aí ela pôs a mão igual você, falou assim, puta merda, não sabia. Então, assim, qual que era a outra que eu ia contar aqui? Não, essa é verdadeira. Foi qual hora que você tem que contar? A mulher não tem o mesmo desejo que a gente. Espera aí. Esse vídeo eu vi ele. Espera aí, eu não tenho esse mesmo desejo. Por que eu não vou te agradar?
Quantas coisas que você, quanto marido, eu, quanto marido, faço, que talvez eu não iria fazer, mas eu faço para agradar a minha esposa. Claro. Que não vai me custar nada, né? Quantas coisas a mulher faz para te agradar? E o sexo faz parte dessa história. Então, tem esse tabu. As pessoas precisam desmistificar isso. Então, sugestão, né? Coloque, discuta com a tua esposa, discuta com o teu marido, defina os seus objetivos. É quase que um planejamento estratégico. Onde vocês querem chegar? Como é que vocês querem estar, né, daqui a 5, 6, 7 anos, como eu disse ainda há pouco? Então, é construir isso. Claro, claro. Né? E entender que os seres são diferentes. E quais são os seus papéis? Na empresa você não define? Sim. Você não dá obrigação para um, para o outro, você vai ficar cobrando ou você só pede o resultado? Com certeza. Agora, eu combinei com a minha esposa, combinou, tá tudo certo. Eu ia falar uma piada, mas eu esqueci. Segue o jogo. Não. Sim, incrível. Gente, o Wellington tem muito conteúdo. No segundo podcast que eu faço com ele. Um podcast a gente falou sobre cooperativismo e planejamento estratégico. Agora eu estou falando de sexo. Que bom, cara, ter você de novo aqui comigo, né? Incrível. Fala mais algum vídeo, alguma piada. Cara, a gente tem sofrido, cara, pra caramba, do seguinte coisa. Teve uma agora. Essa da panela de pressão, que essas são mais recentes. Cara, tô eu lá, que agora tem acontecido muito isso. Você vai encontrar, as pessoas vão falando. Só que é o seguinte, é tanto conteúdo que eu não sei qual que é. Eu falo, nossa, eu vi seu vídeo, aquele. Aí, cara, ele rachando de rir e eu tentando, mas qual vídeo que você viu, né? Eu tentando. Aquele, não, que entrou duro e sai mole. Fala da panela de pressão. Aí eu lembrei. Aí agora esse dia a moça tá falando um outro. Aí vai lembrando, eu tenho que pegar. Põe ali que eu vou contar a história pra você. Abre lá no casal. Então, assim, hoje a gente tem vivido essa coisa. Mas é muito legal receber o carinho, igual você tá falando. Hoje, assim, nós temos muito poucos haters, né, que acontece. Então, você teve esse da panela de pressão. Deixa eu te dar um outro aqui, ó. Essa perereca. Aí a gente faz algumas. Quer ver? Deixa eu... Inverter os papéis. E aí você... São coisas que viraram realidade nos casais, que o marido fala, aí a mulher... Tanto que já não funciona, mas tô com dor de cabeça, né? Tem um vídeo que eu fiz isso, eu cheguei lá, botei um comprimido lá pra ela, né? O que é isso, amor? Não, isso aí pra sua dor de cabeça. Eu falei, mas eu não tô com dor de cabeça. Eu falei, então, já tô desligando a luz. Gente, incrível. Então, incrível, assim, sensacional. A ideia, viu, Túlio, né, no nosso perfil, e produzir isso tudo aí dá trabalho, viu? Então, assim, a ideia no nosso perfil é a gente trazer essas realidades. Você sabe o que é que estraga, olha lá, os casamentos? Isso não tem nada preparado, viu? É bom se for com a sua esposa, com o seu marido. Isso é legal, França. Fica querendo ter desejo com outras mulheres, com outros homens. Aí dá ruim. Então, olha só, quando a gente fala aí, né? Aí a gente traz a brincadeira, o que estraga o casamento é o desejo. Sim. E assim, o que a gente vem vivenciando às vezes? Você pega um marido, né, ou uma esposa, o cara tem a família, ele tá com os filhos criados. Aí, por mal resolução interna, vai arrumar confusão, aí arruma um homem, arruma uma mulher. Cara, destrói uma família. E quando eu falo destrói uma família, não é uma família destruir. Problema, resolva o seu problema. Conversa. O que a gente percebe é o seguinte, a falta de diálogo. Isso, inclusive, é um vídeo que eu estou gravando hoje. O que prejudica os casamentos, já está até pronto ali, depois eu te mostro. Prejudica o casamento é a falta de diálogo. Sim. Então, é não ter tempo. E aí, uma outra coisa. A pessoa que você mais ama, ou as pessoas que você mais ama, estão na tua casa. Aí você tem um dia, porrada, encheção de saco, cliente que tirou do sério, que te gera, de repente, um prejuízo, que te estressa. Aí você vai desovar isso aonde? A família. Aí o homem, exato. Cara, isso é ter maturidade, é entender, cara, a pessoa que eu mais amo, eu entrei dentro da porta da minha casa, eu falo que isso não é você ser falso, é você entender os seus papéis. E nós temos muitos papéis. Eu tenho papel de pai,
Eu tenho papel de filho, eu tenho papel de esposo, né, de marido, eu tenho papel de irmão, eu tenho papel de patrão, eu tenho papel de cliente, de amigo. Então, são os papéis que a gente tem que desempenhar. E a gente tem que entender que esse teu estresse do dia, ele não deve fazer parte do teu momento. Cara, tenha capacidade de virar a chave. Ou então, se você tem uma amizade com a tua esposa, de compartilhar com ela, porque às vezes ela vai te dar uma sugestão, você vai falar assim, Túlio, faz isso não. Sim. Você está nervoso. Certeza. Porque ela está fora do processo. Então, e muitos maridos e muitas esposas, eles chegam em casa e olha para você ver que contradição, vai descontar, desovar tudo aquilo na pessoa que você mais ama. Que é a pessoa que vai ficar com você. Porque não é teu irmão. Por melhores relacionamentos que você tem, chega em dado momento, teu irmão distancia de você. Sim. Você vai ter menos momentos. Por exemplo, eu tenho uma família que a gente tem uma relação muito boa, mas meus irmãos moram em Belo Horizonte. Eu encontro, constantemente eu falo com eles, mas a gente encontra como? Encontro no aniversário, igual, por exemplo, meu irmão veio agora, a gente teve feijoada, aí nós estávamos juntos, é muito bom, passamos o final de semana juntos, mas vai diminuindo isso aí. Aí você tem um aniversário, às vezes você tem um dia das mães, porque minha mãe é falecida. E mãe une muito, né? Une muito. E aí você fala no final do dia, cara, vai ficar você e tua esposa. Sim. Esse é o ponto. Mas incrível que o que você tá falando aí, eu tô lembrando aqui da minha história, né? Eu conheci a Renata em 2009 e a gente sempre foi um casal muito imaturo. A gente sempre brigou muito, a gente sempre teve muitas divergências, né? E durante muito tempo eu descarreguei os meus problemas da empresa nela. Acontece problema todos os dias e às vezes... Você tá aqui para resolver problema. Tô aqui para resolver problema. Então é toda hora, o tempo inteiro. E aí, o que acontecia é que eu misturava muito o meu profissional com o meu pessoal. E aí a gente atravessou muito problema, uma fase muito difícil, 2017, 2018 mais ou menos. E a gente já estava junto, porque a gente já tinha a Clara, então a Clara estava recém-nascida. E aí foi onde a gente viu que aquele momento serviu de combustível para a gente ser o casal que a gente é hoje. A gente fez o caminho inverso. Ela ainda comentou esses dias. Tem muito casal que começa muito bem e termina mal. A gente começou muito mal e está caminhando bem. Hoje a gente já tem uma sintonia. Tanto é que... E depois desse podcast aqui, então... Nossa, mano! Eu mandei ela começa a te seguir. E aí, cara, a gente hoje já tem maturidade. Tanto é que dentro da minha casa... Quando eu vou falar de trabalho, eu falo porque ela me pergunta, e aí, como que tá no escritório? Porque a gente já tem a maturidade suficiente para poder separar as coisas, né? E assim, viu, Túlio? Aquilo que eu disse no início, a maturidade não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Não tem a ver, cara. Eu conheço pessoas assim, eu tenho amigos, colegas, conhecidos, clientes, os caras com 40, 50 anos, num nível de imaturidade, sabe? De achar, eu vou pegar a mulher. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra você, se eu puder mandar uma mensagem para você, homem, que acha que é o comedor da parada, que é o pegador da vez... Cria vergonha na tua cara. Chega uma hora, isso passa, tem outros valores. Quando você tinha 18, 19, 20 anos, eu também fui assim, cara, era o campeão. A gente batia até aposta, ia pra festa. Acabou, filho. Põe na tua cabeça. Tá com 40 anos de idade, 45 anos de idade, 50 anos de idade. Você tá caçando rápido, você tá caçando mulher. Presta atenção. Ou você é idiota, ou você é doente. Sim, com certeza. Falou e disse. Aí vai, toma porrada, tá errado. Mas é verdade. É verdade, cara. Porque assim, se a pessoa não entende, Túlio, tá tudo certo você chegar assim, olha, até os 15 anos, quais são as suas coisas? Você tem que entender aquele momento. De 15 a 20, 25, é viver o seu momento. Sim. Entende? Aí a pessoa quer viver aquilo... eternamente. Porque quando eu tinha 20 anos, eu não tinha o dinheiro que eu tenho. E não ia ter mesmo, não. Você é pobre, fudido. Parabéns que você construiu agora. Com 40, você tá rico. Sim. Agora, por isso, você faça isso e compartilha isso com a esposa, com a mulher que tá do teu lado, com teus filhos. Divirta isso com teu irmão, com a tua família. Aí você vai ficar arrumando rápido isso. Aí tem uns idiotas. É besta, mulher, você viu? Cara, para com isso. Com certeza. Isso é pra arrebentar com a tua vida. E é o seguinte, é isso que as pessoas querem, estragar a tua felicidade. E aí eu tô falando, aí todo o dinheiro que de repente o cara ganhou, ele perde e ele vai ter dinheiro infeliz. Eu prefiro ter menos dinheiro feliz do que ter muito dinheiro, até porque dinheiro não vai pro caixão.
Com certeza. Wellington, para arrematar aqui, né? Porque senão a gente fica aqui... Nossa senhora, eu não sei quanto tempo eu falo. Mais uma hora já que a gente está aqui conversando. Eu falo pouco. Para fechar, você falou que teve um momento ali que você teve que trabalhar, né? A consciência da sua esposa para vocês irem pro digital juntos, né? Ali. Ela já estava, na verdade, vocês sempre foi uma família do digital, mas depois unir ali. Para quem está começando, para quem está com medo de ir pro digital, né? Hoje vocês fazem muito sucesso. Qual dica e qual sugestão você dá? Ô, Túlio, eu vou falar uma coisa seguinte. Talvez se eu tivesse tido a coragem de fazer isso aí, porque a quantidade de gente que fica ensinando bobagem na internet, os caras é o seguinte, eu vou dar o primeiro ponto. Eu tenho dificuldade para melhorar essa performance minha, de estourar essa bolha. Eu tô sendo muito humilde, tá? Porque eu sou muito realista. Os caras ficam aí, velho, dando aula, ensinando o algoritmo do Instagram que ninguém sabe. Os caras estão lá dentro, agora você faz isso, você faz aquilo, o áudio em alta. Cara, a dica esteja no Instagram definindo o que você quer, entendeu? E outra, não é a quantidade de seguidor necessariamente. Às vezes é melhor que você tenha menos seguidores, mas tenha mais engajamento. Eu tenho uma conta, né, da W Espanha, aí quem quiser seguir, @WEspanha, nós temos um número de seguidores baixo, estamos com 2.000 e poucos seguidores, mas uma conta altamente engajada, porque ela fala com o público que eu quero, né? Agora, o que eu sugiro é o seguinte, não é se você tiver coragem, não. Você precisa estar na internet, você precisa estar no Instagram, você precisa estar no TikTok, você precisa estar nas redes sociais. Agora, identificando qual é o seu propósito, né? Porque, é o quê? É um propósito que eu quero vender o meu bolo, eu quero vender a minha bijuteria. Não, olha, tem vários caminhos. Agora, que tem um mundo de picareta nesse meio, é o que mais tem. É o que mais tem. Eu estou te falando que eu vivo esse meio. Eu estou nesse meio em diversos níveis, desde os mais baixos a grandes players, sabe? De pessoas que têm 15, 20 milhões de seguidores. E a gente enxerga a quantidade de malandro, os caras dando aula de como fazer coisas no Instagram e tudo. Então, a sugestão seja você, né? Não crie um personagem. O Casal Espanha, como nós falamos aqui, é o que nós somos. Nós somos isso. Às vezes a minha mulher fica me xingando porque eu faço as piadas com ela. Ela fica puta depois que ela entende. Né? Essa que eu tava falando mesmo, isso não postei não. Ela tava lá. Falei, amor, você vai enxugar aí, porque se eu lavo, eu não cozinho. Se eu cozinho, eu não lavo. Então, eu não vou fazer isso não. Aí ela passou uns 2 segundos. Aí que ela rachou de rir. Então, isso é o dia a dia. Então, a dica, se é que eu posso sugerir aqui para vocês que estão nos acompanhando, seja nas mídias digitais o que você seja verdadeiro. Não precisa ficar criando cenário. Porque é claro que o aplicativo, né, a internet, ela precisa, assim, ter uma boa luz, ter uma boa qualidade de imagem. Não dá para ficar agora. Você ficar criando coisas que você não dá sustentação, criar personagens, criar uma coisa que você não é, cara, narra a tua vida. Se você quer, e define o teu objetivo. Não, o meu objetivo é quero ser um lifestyle, eu quero ficar mostrando a minha vida, falar as coisas que eu faço. Cara, mostre na íntegra. Inclusive é o seguinte, você tá comendo arroz com feijão, mostra o arroz com feijão. Entende? Eu tenho muito disso, eu faço meus stories, cara, tem dia que eu tô comendo lá arroz, feijão e ovo. E tá tudo certo e posto depois notas. E tem dia que eu tô comendo lagosta e posto. Não tô postando lagosta porque é sustentável. Tô postando que é minha vida. Sim. Então tem gente não, que só posta a hora que ela tá na coisa boa. Não, vou postar lagosta. Mas peraí, eu não como lagosta todo dia. Eu nem tenho condição e nem tenho vontade disso. Às vezes até tem. Mas assim, não tem dinheiro mesmo, né? Mas assim, a dica seja você, defina o que você quer. Entendeu? Não fique inventando agora. E cuidado com esse monte de picareta. Aí tem muita coisa de graça aí, não fica pagando, comprando essas coisas não, porque isso tem muito picareta na internet. Fechou. Gente, chegamos ao fim de mais um MaturaCast. Foi incrível o bate-papo. E ainda tem muita história ainda, né? Depois conta. Tenho só os 5.000 vídeos para narrar ali. E acompanha a gente na Rede Mais, lá na Record. Sim. Fechou, galera. Muito obrigado a todos pela companhia. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado.